Olá pessoal, aqui estamos nós com mais um Bom Dia Bob Dylan, sempre agradecendo aos likes, aos compartilhamentos, às inscrições, e aqui a gente faz o melhor para trazer coisas sobre Bob Dylan e suas músicas, sua vida, não é? E hoje nós vamos trazer aqui Series of Dreams, uma música que, olha, é uma das tantas que justificam o Nobel de Literatura para esse cara fantástico que é Bob Dylan. Bom, a música, então, Series of Dreams, ela foi composta para este álbum aqui, O Mercy, do qual eu já trouxe Shooting Star e Political World. Mas não consta nesse álbum, não foi incluída nesse álbum. O Dylan, sabe-se lá por quê, decidiu excluí-la do álbum. E por mais insistente que fosse o produtor para que fizesse parte do álbum, Dylan foi irredutível, disse que não ia fazer parte, e afinal de contas a decisão é dele, né? Mas houve uma grande insistência do Daniel Lanois, o produtor, foi a primeira vez que eles trabalharam juntos, rendeu um disco fantástico e eles trabalharam juntos depois, mas houve uma certa tensão por conta disso aí, né? E ele insistiu muito, mas não deu certo e a música acabou sendo lançada a seguir, em 91, na Bootleg Series volumes 1 a 3, que foram lançados juntos. Foi um CD triplo, absolutamente maravilhoso, né? Que deu início a toda a série, a chamada Bootleg Series. Eu, particularmente, não tenho o conjunto de 1 a 3, esse CD triplo, que vem acompanhado de livreto. Essa versão eu não tenho. Eu tenho o 1, o 2 e o 3 avulsos. No caso, interessa mostrar para a gente aqui o volume 3, né? Ele é esse aqui, Bootleg Series, volume 3. Né? E essa foi a primeira, foi a ideia, como eu já contei aqui várias vezes, é trazer é, músicas inéditas, no sentido de versões inéditas, sobras de estúdio, versões ao vivo, enfim, tudo que não é disponibilizado comercialmente. As 58 músicas aqui jamais tinham sido disponibilizadas comercialmente e esses primeiros volumes, 1 a 3, abrangeram toda a carreira do Dylan até então. Desde o seu primeiro álbum lá em 62 até o A Mercy de 89, né? Então, e Series of Dreams é a última música do CD 3. Ela posteriormente ela foi lançada no volume 8 do Bootleg Series, que, na minha opinião e na opinião de muitos fãs, né, é a melhor de todas as Bootleg Series, embora eu não tenha todas também, mas eu tenho mais da metade. E dos que eu tenho, aqui é a luva, né? O volume 8 é batizado também de Telltale Signs, abrange aqui de 89 a 2006, ou seja, começa no A Mercy e vai até o Modern Times. Tá aqui a capa do CD e do volume 8, né? O volume 8. E dessa vez, né, aqui eu não perdi a oportunidade de ter o livreto também, que conta tanta coisa a respeito desse período. Bom, e então, para o escritor Larry Sloman, que acompanhou algumas turnês de Dylan, né? Essas duas versões são diferentes. A versão do volume 3, do Bootleg Series volume 3, é diferente da versão do volume 8. Embora ambas sejam sobras de estúdio do período de gravações para O Mercy. E a versão que está no volume 3, ela é muito mais sofisticada, rebuscada melodicamente,
Ao passo que a do volume 8 ela prioriza mais um batuque, é mais bateria, e um dos estudiosos, nos livros que eu consulto, né, define como um batuque tribal, mas que é justamente essa, instrumentalmente ela é mais escassa, né? E isso, segundo esse Larry Sloman, esse escritor e estudioso e que acompanhou tantas turnês do Dylan, deixa o vocal mais destacado e acho até mais atraente essa versão por conta disso. Eu também acho muito bacana essa versão, eu também prefiro essa do volume 8 do que a do volume 3, mas esse Sloman considera que essa letra, essa música é tão esplêndida, que palavras dele, liricamente tão poderosa, que até hoje, ou pelo menos até o momento que ele escreveu, e não conheço outras versões, ela não ganhou uma versão que verdadeiramente lhe faça justiça. Bom, eu vou deixar algumas versões aqui para vocês. E como diz o título, essa música fala de sonhos, né? E sendo sonhos, o que são soltos se não coisas soltas, coisas desconexas, coisas misteriosas, né? Então ele tem alguns versos que eu acho muito bonitos. Daí eu ter feito uma referência ao Nobel de Literatura dele, né? Por exemplo, vou ler aqui para vocês. ah, Estava pensando numa série de sonhos em que nada chega à superfície, tudo fica no fundo onde foi ferido e lá permanece definitivamente. Que bela definição do que são os sonhos, né? Outra situação aqui. É, Estava pensando numa série de sonhos, também começa assim, né? Estava pensando numa série de sonhos em que o tempo e o andamento voam e não há saída de lado nenhum a não ser aquela que você não pode ver com seus olhos. Caramba, que beleza, né? Muito bonito. Também. Quando eu digo coisas desconexas, né? Por exemplo, em- é, ainda sobre sonhos, né? Ele conta alguns sonhos dele. Em um, números pegavam fogo, em outros testemunhei um crime, em um estava correndo, e em outro parecia que eu só fazia escalar, escalar. Não estava procurando qualquer auxílio especial, não ia chegar a grandes extremos, e eu já tinha ido até o fim, só pensando numa série de sonhos. Então é uma letra bastante poética, uma letra, como diz o Larry Sloman, né, como disse, liricamente, como é que ele disse mesmo? Deixa eu procurar aqui na minha cola. Liricamente tão poderosa, né? Além do Dylan, Series of Dreams foi gravada pelo Yellowbirds, foi gravada pelo italiano. Acho interessante vocês ouvirem essa versão em italiano, de um cantor chamado Francesco De Gregori. Então é isso por hoje. Espero que tenham gostado. E a semana que vem a gente volta com mais um Bom Dia, Bob Dylan.